conjugação, agenda de destruição da cristandade, nós não entendemos a realidade atual. Não sou eu quem digo, são os próprios papas que afirmam isso. Eu tenho 3 documentos pontifícios aqui que eu faço questão de citar e que mostram a gravidade desses dias. O primeiro deles é do saudoso Pio XII. Pio XII dizia na sua locução aos homens da Ação Católica Italiana em 1952, ele alertava a respeito de um sutil e misterioso inimigo da Igreja. Dizia textualmente Pio XII, abre aspas, esse inimigo, ele se encontra em todo lugar e no meio de todos. Sabe ser violento e astuto. Nesses últimos séculos, tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade do organismo misterioso de Cristo, que é a Santa Igreja. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, às vezes a autoridade sem a liberdade, o comunismo e o nazismo. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio, Deus está morto. E até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como os principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Essas que são perfeitas no Brasil e que nós vemos até com agravantes no resto do mundo. O Papa João Paulo II, num documento, uma locução, em 2 de fevereiro de 1981, aos religiosos sacerdotes participantes do primeiro Congresso Nacional Italiano, sobre o tema Missões ao Povo para os anos 80, diz o seguinte: é necessário admitir realisticamente e com profundo sentido a sensibilidade que os cristãos de hoje, em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos. Foram divulgadas prodigamente ideias contrastantes com a verdade revelada e desde sempre ensinada. Foram difundidas verdades e próprias heresias no campo dogmático e moral, criando dúvidas, confusões, rebeliões. Alterou-se a liturgia, imerso no relativismo intelectual e moral, e por conseguinte, no permissivismo, os cristãos são tentados pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico sem dogmas definidos nem moral objetiva. Não podia ser uma descrição mais severa da realidade dos dias atuais. E, finalmente, Padre Samuel, ele estava na Santa Missa, já tinha avisado que o Papa atual, Bento XVI, às vésperas da sua eleição, por ocasião da missa, com a elegendo do pontífice romano, alertava para o fato que vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas eu e suas próprias o próprio eu e suas vontades. E às vésperas do Natal, já como Papa, com um grito de angústia, ele dizia: Deus está ausente do mundo atual. Ele não podia ser um quadro mais preocupante, mais negro a respeito da situação atual. Se nós formos ver, eu posso passar o meu texto ali, a realidade qual é? O homem moderno se sente perdido, desorientado, tal qual um náufrago em meio de um mar tormentoso, sem rumo, sem bússola, sem luz. Na noite de uma era histórica que teve a pretensão exatamente de esperar a redenção pela técnica, a organizar sua tentação de Deus e de sua lei. Se assistem às blasfêmias mais atrozes, a como que dizer direito de cidadania, as piores blasfêmias, as peças teatrais mais monstruosas, inclusive contra a própria Santíssima Virgem, aqui no Brasil menos, mas na Europa, nos Estados Unidos, coisas absolutamente inimagináveis. Começa-se em nome da não discriminação, nós católicos vamos ser discriminados. Aqui no Brasil, por exemplo, há um decreto assinado pelo presidente Lula, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que, se for aplicado, é a sovietização perfeita do Brasil, em que, na primeira versão,
se exigia a retirada de todos os símbolos religiosos de todos os ambientes públicos do Brasil. Que, portanto, é exclusão de Deus do panorama nacional. Na terra de Santa Cruz, na terra de Nossa Senhora Aparecida, na terra bem amada pela Santa Igreja, é exatamente uma proibição de símbolos religiosos. Era praticamente proibido ensinar a religião católica como única verdadeira. Certos pontos da moral católica, se for aprovado alguns decretos, algum projeto que está no Congresso, o PNC, que é o Projeto de Lei Complementar 122, nós católicos não poderemos continuar a afirmar a doutrina católica em matéria moral. Pura e simplesmente não poderemos continuar. Porque qualquer coisa que se faça será considerado um crime de homofobia. Na Europa, isso já foi muito mais longe. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação já está difundindo o chamado kit da homofobia, que são DVDs simplesmente monstruosos, promovendo claramente a homossexualidade para a juventude. Quer dizer, todo um programa de corrupção de menores. Aos autores desse kit se poderia aplicar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém escandalizava desses pequeninos, melhor seria que lhe atasse uma pedra no moinho no seu pescoço e jogasse no fundo do mar. Tal a infâmia desse kit. É uma coisa, há certos detalhes que eu mesmo, já idoso, não lendo esse material, eu não sei o que é, espero morrer sem saber o que é. Certas abominações. Isso é ensinado para as crianças como tema obrigatório. Na Alemanha, já mais de 40 mães de família presas na prisão porque não permitiram que os filhos participassem das aulas de educação sexual, que não são aulas de educação sexual, são aulas de corrupção de menores, pura e simplesmente. E a doutrina da Igreja em matéria de educação sexual foi muito bem exposta pelo franqueado Papa Pio XII, quando diz que é uma coisa que deve ser ensinada em particular, individualmente, com todas as precauções possíveis e imagináveis. Há vários documentos Pio XII nessa matéria. Não podem haver aulas de educação sexual coletivas. É um assunto muito delicado que as pais e os sacerdotes, com todo cuidado, devem ensinar às crianças. Pelo contrário, hoje, a pretexto de certa epidemia, certo outro pretexto, há uma verdadeira programa de corrupção de menores e uma coisa que eu afirmaria, sem menor dúvida, verdadeiramente satânica. Nos Estados Unidos, por exemplo, já não se pode mais afirmar o que está na Sagrada Escritura. Eu me recordo ter feito uma palestra na Universidade Católica de Baton Rouge, que é a capital da Louisiana, nos Estados Unidos, na Universidade Católica, sobre problemas de família, problemas sociais, etc. E mostrando as ameaças que pesam sobre a família, que é toda a questão do aborto, o divórcio, o aborto, o casamento homossexual, etc. A respeito da questão do homossexualismo, eu me limitei a ler o que está nas Sagradas Escrituras dos autores da Igreja, mas sobretudo nas Sagradas Escrituras, a começar pelo Gênesis, que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras, contra o homossexualismo. No fim da palestra, uma pessoa me diz: Dom Bertrand, agradeça a Deus que não havia nenhum fiscal do Estado aqui presente, porque hoje à noite Dom Bertrand iria dormir na prisão, e ficaria um bom tempo na prisão, pelo que diz, apenas por ter lido o que está na Sagrada Escritura. Houve um pastor protestante, e nisso ele fez bem, foi numa passeata desses degenerados, em Nova York, com uma Bíblia, e leu, ficou com o megafone lendo a Sagrada Escritura, o que diz a Sagrada Escritura sobre esse pecado abominável que brada aos céus e clama a Deus por vingança. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. E nós estamos entrando numa verdadeira tirania anticatólica, é uma verdadeira conspiração anticatólica. Eu digo, é uma conspiração efetiva, porque se nós vamos ver toda essa agenda de corrupção que há, tem uma lógica. E a lógica é tudo aquilo que destrói a cristandade, tudo aquilo que destrói a inocência, tudo aquilo que destrói a fé. É algo absolutamente terrível. O resultado é que nós estamos num mundo em que as mães matam os filhos matam os pais, os filhos matam os idosos, a eutanásia, e toda espécie de monstruosidade como nunca se poderia imaginar.
uma verdadeira noite na história. Um período, talvez o período mais negro da história da humanidade. Nós não podemos abstrair disso. Aparentemente, tudo está normal. Os automóveis circulam, se acende a luz, toca a tomada, se acende a luz. Aparentemente está tudo normal. Mas quando nós formos ver a profundidade, não podia ser pior. E se compreende por que a Santíssima Virgem aparece chorando. Praticamente todas as aparições da Santíssima Virgem, Nossa Senhora chora. Nossa Senhora chora, Nossa Senhora alerta, Nossa Senhora pede penitência. As senhoras e os senhores poderão pensar, tudo está perdido? Não. Deus não abandona os seus. Deus não abandona a humanidade. Deus, Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, mandou uma mensageira para nos alertar, para nos alentar, para nos convidar à virtude, nos convidar ao arrependimento, nos convidar à luta contra essa conspiração. Essa mensageira é nem mais nem menos que sua filha bem-amada, sua mãe admirável, sua esposa fidelíssima, a Santíssima Virgem. Essas aparições vêm de longa data. As mais recentes foram na Rue du Bac, na França, da medalha milagrosa, em que ela deu uma medalha recomendando que se usasse, prometendo a graça, a perseverança final àqueles que a usarem devotamente, mas também prometendo uma restauração católica se houver uma difusão dessa medalha. E daí nosso empenho sistemático de difundir essa medalha milagrosa. E eu recomendaria a todos que a usassem no peito. Eu, desde menino, graças a Deus, meus pais me deram essa medalha e eu a uso. E eu diria até que eu tinha pavor de dormir uma noite sem essa medalha no peito. Depois da Presbar vieram as revelações de La Salette, em que Nossa Senhora chorava. Nossa Senhora falava da crise da igreja, da crise, se o patrão me permite dizer, da crise do clero, em que ela diz palavras muito severas a respeito do clero, da crise da humanidade. Lourdes, que Nossa Senhora também chorava, mas também, de outro lado, Nossa Senhora veio agradecer à humanidade o fato da declaração do dogma da Imaculada Conceição. E, finalmente, a mais recente, a mais famosa de todas, Nossa Senhora de Fátima. Em 1913, Nossa Senhora de Fátima apareceu pela primeira vez aos 3 pastorinhos, que passaram a ser os mensageiros dessa mensagem. Ela, nessa ocasião, veio fazer um angustiado apelo à emenda dos costumes e transmitir uma mensagem de esperança. O que essencialmente Nossa Senhora disse? Em primeiro lugar, ela falou pecados que ofendem ao seu Imaculado Coração, que ofendem ao seu Divino Filho. Ela alertou contra os pecados. Ela pediu a emenda dos costumes. Infelizmente, esse pedido não foi atendido. Os costumes, nós vamos comparar as modas de 1917 com as modas atuais, nós vemos como o mundo caiu, como a moral desapareceu, a ponto exatamente de o Cardeal Delá, com a mensagem mandada ao Episcopado Brasileiro, em nome de Pio XII, dizer que o pior dos males dos dias atuais é que se perdeu a noção do pecado. As pessoas não têm mais noção de bem e de mal. Perdeu-se completamente a noção da moral. Se chegou uma amoralidade a mais brutal, em que se vê as piores brutalidades, as maiores monstruosidades, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em que o pecado é, por assim dizer, a regra e a virtude é combatida. A virtude é ridicularizada. Ela pediu que fizesse penitência. Alguns fizeram, mas o conjunto da humanidade não fez. Ela pediu especialmente que rezasse o rosário. E isso é uma obrigação que nós temos. Eu agradeço a Deus. Quando eu era muito menino ainda, eu recordo, com 7 anos de idade, minha avó materna me ensinava a fazer os rosários. E desde essa ocasião, eu sempre ando armado. Uma arma absolutamente infalível, que é esta aqui, contra a qual ninguém pode.
regularmente, diariamente, e prometendo graças muito grandes. Ela, nessa ocasião, na Primeira Guerra Mundial, ela anunciou que o fim da Primeira Guerra Mundial, mas que se não houvesse menos costumes, e o mundo não fizesse penitência e não se rezasse, viria uma outra guerra do pontificado de Pio XII, muito mais terrível, Pio XI e Pio XII, muito mais terrível, e foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma verdadeira hecatombe. E depois ela ainda disse que se o mundo não se emendasse, a Rússia espalharia seus erros por todo o mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Porque, na realidade, as pessoas podem dizer, não, a União Soviética acabou, a Rússia acabou. A Rússia acabou, não, a Rússia metamorfoseou-se. Mas os erros do comunismo penetraram por toda parte. Por quê? Porque exatamente qual é a característica do comunismo? A destruição da família, o dessoramento a corrosão da propriedade privada, a relativação dos princípios, a relativação ideológica, etc. E nós, exatamente, é o que disse o Padre Bento XVI a respeito da tirania do relativismo. É a tirania da doutrina marxista. A Rússia espalhou os seus erros por todo o mundo. Depois vem a terceira parte, em que ela dizia que havia um outro castigo ainda mais terrível, que várias nações desapareceriam, o Santo Padre teria que sofrer, e de fato a parte revelada fala exatamente do martírio, dos sacerdotes que morrem, do Papa que é assassinado, etc. E depois há um mistério ainda que paira sobre esse segredo, mas ela por fim anuncia que ela diz, por fim, o meu imaculado coração triunfará. E diz, portanto, ela anuncia que haverá uma crise muito grande, um período muito difícil, mas ela garante que, por fim, o seu imaculado coração triunfará. Ela não disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará, vencerá. Ela disse triunfará. Para que haja o triunfo do imaculado coração de Maria, é preciso que haja uma civilização que realmente dê toda a glória ao Imaculado Coração de Maria, dê toda a glória de Deus. Portanto, ela anuncia o reino de Maria, que é exatamente um dos temas desse livro extraordinário. Todo o capítulo do livro da Dona Rita trata exatamente do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Maria, e que é a realização do mandato dado a Nosso Senhor Jesus Cristo, por Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, quando